Overclock. Que diabos que é isso? Vem comigo que no vídeo de hoje você vai entender. Eu sou o Vitor aqui do canal Zona Ultra e eu sou um overclocker. Nesse canal eu tento contar para vocês a minha saga como overclocker. Eu explico para vocês as minhas escolhas sobre hardware, eu explico para vocês como melhorar o hardware de vocês, eu explico para vocês como melhorar o sistema de vocês. E normalmente essas explicações vão passar sobre explicar para vocês como overclockar o computador de vocês. Então, o que é o overclock? O overclock é quando eu pego qualquer peça do meu computador que ela vem setada para trabalhar nas configurações de fábrica e eu faço com que essa peça trabalhe acima desse desempenho de fábrica. Ou seja, ela vai trabalhar melhor do que quando ela veio para mim. Normalmente eu faço isso jogando mais energia nessa peça. Então vamos pegar, por exemplo, o caso do CPU. Eu pego o CPU qualquer, eu aumento a quantidade de watts que eu consigo jogar nele, tem diversos métodos para fazer isso, e jogando mais energia nesse CPU, eu tenho que ele vai trabalhar com um desempenho melhor, ele vai trabalhar com uma velocidade melhor, ele vai fazer com que o meu computador fique mais rápido. Então o overclock basicamente é isso, é pegar as peças que vêm com a configuração de fábrica e fazer com que essas peças tenham um desempenho mais alto, mexendo normalmente nas configurações dela, embora a gente possa fazer modificações físicas também. Então, o que é isso daí, né? Como é que a gente separa para fazer isso daí? Primeiro a gente tem que entender aonde que a gente faz overclock. A gente pode fazer overclock no CPU, na placa de vídeo, na memória RAM, no SSD, na placa-mãe. Esses são os principais itens que a gente consegue overclockar dentro do nosso sistema. Fazendo isso em cada um deles, eu crio todo um ambiente com um desempenho muito maior do que qualquer outro ambiente natural e normal de PC, que é aquele ambiente que você compra o PC pronto na loja e leva para casa. Isso é seguro, isso é 100% seguro. Hoje a gente não tem mais risco nenhum sobre overclockar qualquer sistema. Há 20 anos atrás, a gente podia falar que quando eu overclockava um sistema qualquer, eu corria risco de queimar a placa-mãe, de queimar o processador, e eu fiz isso várias vezes no passado. Hoje não, hoje os processadores, as placas-mães, eles têm sensores que eles verificam a tensão, verificam a temperatura que eles estão rodando, e com isso eles se desligam de maneira automática antes que eles possam sofrer qualquer dano. Então esse é um primeiro paradigma que a gente tem que tirar, porque o overclock é algo super seguro de fazer. E é algo também relativamente simples de se fazer. As pessoas têm muito medo, elas têm muito preconceito com tudo que elas ouvem na internet e não é verdade. Nesse canal aqui eu vou tentar ensinar para vocês como fazer overclock. É claro que eu não vou conseguir transformar vocês da noite para o dia de uma pessoa iniciante no overclock para sair por aí de repente batendo recorde mundial, como eu e os meus colegas lá do Brazilian Top Team fazemos. Mas devagarzinho você vai aprendendo e você vai assistindo os meus vídeos e você vai ver que você vai ganhando um conteúdo e um know-how muito grande para começar a mexer no seu computador. Aqui você vai perder o medo de mexer no seu computador. Você vai começar a mexer no seu computador como um expert. E aí, de repente, você vai estar falando como os outros colegas que a gente tem dentro do Brazilian Top Team que entraram recentemente, que dizem, pô, eu estava vendo um vídeo aqui de como configurar o computador tal, mas todos eles estão com resultado pior do que o meu, então eu já estou sabendo mais do que eles. Isso a gente aprende fazendo overclock. Uma outra besteira que as pessoas falam é que o overclock deixa o computador instável. Isso pode ser verdade ou não. Existe um teste chamado PC Mark, ele está agora na versão 10. No PC Mark 10, com o computador totalmente overclockado, eu overclockei tudo no computador, o recorde mundial é meu. Eu tenho um resultado melhor do que cara que usa nitrogênio líquido, melhor que quem utilizou chiller,
eu tenho resultado melhor que qualquer falador por aí de internet. Tá lá o recorde mundial. Se você não acredita, você pode entrar no hwbot.org, procura esse benchmark específico, vai estar lá o meu nome junto do primeiro lugar. Então, o que acontece? Isso tudo você consegue com base em conhecimento, com base em fazer com que o sistema trabalhe melhor e com que eu consiga uma estabilidade dentro dele trabalhando melhor. Por quê? Porque tudo é uma questão de entendimento. Quanto mais velocidade, mais desempenho eu colocar no hardware que eu estou trabalhando, mais longe da estabilidade eu vou estar. E tem como a gente juntar essas duas coisas? Tem sim. A gente aprende isso com muito teste, com muita tentativa e erro. E aí que a gente entra no ramo do segundo ponto do vídeo. O que é um overclocker? Overclocker são esses caras malucos, assim como eu, que ficam tentando extrair o máximo possível da máquina, seja no que for, no CPU, na placa de vídeo, na memória RAM, bastante. Então, toda hora a gente está tentando extrair um pouquinho a mais da máquina, extrair um pouquinho a mais do CPU, extrair um pouquinho a mais da memória RAM, e aí a gente tem uma série de benchmarks, só de CPU são quase benchmarks, testes que tem regulamentados lá na HWBot, que a gente consegue medir o quão mais eficiente eu deixei o que eu estou mexendo no meu computador. E aí, como a gente é maluco e gosta de competir, e pra gente isso é um jogo, é um hobby, né? Embora tenha gente que faça isso profissionalmente, existe um campeonato, e aí a gente participa desse campeonato, então é o campeonato dos overclockers, e lá a gente vai vendo aonde que a gente chega. Modéstia à parte, hoje eu sou um dos melhores overclockers do país, no Watercooler Custom. Dentro da minha equipe, no Brazilian Top Team, a gente está com os melhores overclockers do país, e hoje o melhor overclock da atualidade, que é o Jean Carrasco, que está junto com a gente lá competindo também. E aí você pode falar assim, ah, mas o melhor overclocker é tal, porque o cara falou que era de tal canal, que não sei o que, não sei o que. Cara, assim ó, de verdade, de uma maneira bem simples, entra lá na HWBot, lista os overclockers, vê os nomezinhos que estão em primeiro. Quem está lá competindo, fazendo para valer, dando a cara para bater, é bom. Quem não tá, não é bom. Se me desculpe, pode até, eu respeito muita gente que já fez overclock, que já passou pelo HWBot, que já competiu, mas ele foi bom, ou essas pessoas foram boas no passado. Hoje, eu acredito nem que eles detêm um gigante de um conhecimento técnico, só que eles não estão mais competindo. Então, se eles ainda são os melhores para os níveis atuais de hardware, não sei. Para os níveis atuais de software, não sei. Por quê? Porque eu não tenho parâmetro para medir. Se eu não tenho um parâmetro para medir alguma coisa, eu posso afirmar qualquer besteira que ela vai ser válida ou não. Eu preciso de parâmetros. E o nosso parâmetro como overclocker é você competir lá na HWBot e você fazer pontuação e você colocar o teu nomezinho lá. Eu vou lançar agora uma série de vídeos, além dos vídeos que eu já comecei para quem não sabe nada sobre montagem de sistema, sobre o watercooler, sobre como montar o seu primeiro watercooler, escolha de peças, depois eu vou fazer de radiador, de bomba, do sistema inteiro. Eu vou fazer também sobre configurações para você fazer overclock na sua máquina, para você perder o medo de você mesmo mexer na sua máquina, de você mesmo melhorar os resultados que você vai ter, seja no que você quiser. Se for para mais FPS em jogo, você vai obter mais FPS em jogo. Se for para renderizar num tempo menor, você vai conseguir renderizar num tempo menor. Se for para rodar uma IA de uma forma mais parruda, você vai conseguir fazer isso. Isso tudo vem através do overclock. Ou se você simplesmente só quer um computador para ligar muito rápido, para você apertar o botão e o teu e-mail já está aberto ali, de uma maneira que ele não trave, que ele não te dê dor de cabeça, você vai aprender a fazer isso também. A primeira série vai começar com vídeos de memória RAM. Eu vou separar em vários vídeos, porque memória RAM é um assunto bem extenso. No primeiro vídeo eu vou falar para vocês sobre as tensões da memória RAM, porque eu pesquisei aqui no Brasil e eu não achei um canal decente falando sobre isso. E assim, claro que tem muito vídeo no YouTube, mas eu achei 2 vídeos que são ainda mais ou menos,
explicando sobre tensões de memória RAM. Normalmente, quem detém esse conhecimento, ele não quer transmitir esse conhecimento. Eu já não tenho esse problema, eu quero mais é que todo mundo aprenda para que todo mundo, uma dessa, fique com vontade de competir com a gente lá no HWBot. Quanto mais gente estiver competindo, para a gente, ou para quem gosta de competir, é mais gostoso. Então, o vídeo de hoje é só isso, é uma breve explicação do que é o overclock. Então, o overclock é colocar mais energia nas minhas peças para fazer com que elas tenham um desempenho melhor e trabalhem acima de fábrica. Com isso, eu preciso de um sistema de resfriamento melhor também, porque, é claro, se eu coloco mais energia, elas aquecem mais, e aí por isso o overclocker, normalmente, ele sabe muito de hardware, de resfriamento, e o que a gente gosta, né? E eu espero que vocês também, daqui para frente, passem a gostar de fazer isso, que vocês achem interessante, e que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho e interaja comigo para ir perguntando, tirando dúvida ou pedindo que eu faça algum vídeo específico para ajudar. Eu sou o Vitor, overclocker, aqui eu conto para vocês a saga de um overclocker e tamo junto.